Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do episódio 11 da segunda temporada de Manifest. Pra quem não sabe, eu tô postando vídeos de resumos de Manifest. Então, se vocês gostam de acompanhar esses resumos, é só se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber cada vídeo novo. E se gostar desse vídeo, deixar o seu like para ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. Eu acho que eu vou começar ali falando da história da Micaela, porque foi uma história que foi mais separada ali da trama principal. No começo do episódio, o Ben e a Micaela eles estão ali discutindo, porque o Ben ele tá começando a acreditar ali naquela teoria do Adrian de que os chamados são uma coisa ruim, que existe alguma coisa de maligna nos chamados, as coisas boas que aconteceram foi só um disfarce ali para mascarar uma coisa ruim. Então ele tá começando a acreditar nisso e a Micaela ela ainda tá tendo fé ali nos chamados. Ela ainda tá tentando encontrar uma justificativa boa para cada chamado. Então, nesse episódio, ela tá ali andando na rua e ela tromba ali com um menino assaltando uma loja. E quando ela pega esse menino, ele fala que ele não tava fazendo nada, que ele só tinha roubado um chocolate, que ele nunca tinha feito isso na vida. Tava pedindo pra ela deixar ele embora, porque senão ele ia ter problema em casa. É uma coisa assim, aparentemente bem inocente, assim. E ela acabou deixando ele embora ali, porque ela ouviu o chamado ali, falando pra ela deixar ele ir. Então, como ela nunca se recusou a seguir um chamado, ela seguiu o chamado e deixou ele embora. Só que quando ela voltou ali pra loja, ela descobriu que o chocolate ali foi uma distração, que na verdade ele tinha roubado uns remédios ali para poder fabricar droga. Então ela percebe que talvez os chamados realmente não sejam uma coisa tão boa assim, porque eles deixaram um garoto que vai fabricar droga ali fugir com os medicamentos. Então isso acabou colocando uma certa dúvida na cabeça dela. Ela meio que voltou atrás ali e ela pediu a ajuda do Jared ali para poder rastrear aquele menino, poder encontrar esse laboratório de drogas, para poder encontrar os traficantes, porque mesmo ela estando em dúvida ali sobre o chamado, ela ainda tinha alguma fé, ela ainda tinha alguma esperança de que existia algum bom motivo o chamado falar para ela deixar ele embora. Então ela acreditava que o chamado tinha mandado o garoto embora para que ela pudesse pegar os traficantes, para que ela pudesse pegar o responsável pelas drogas e não um menino qualquer ali que só tinha roubado uns medicamentos. Ela foi fazer toda uma pesquisa ali com o Jared para tentar rastrear esse menino. Eles foram atrás do ônibus onde ele fugiu. Eles conversaram ali com o motorista. Falou que ele via muita gente durante o dia, que não tinha como ele ter reparado no menino que a Micaela tava falando ali pra ele. E até eu concordo, porque um motorista de ônibus vê muita gente durante o dia, é impossível ele reconhecer uma pessoa. Até aí tudo bem. Mas aí ela pediu para ver as câmeras do ônibus e ela conseguiu encontrar o menino e ela conseguiu ali ver onde ele desceu. Quando ela chegou lá, que ela interrogou ele com o Jared, ele falou que ele não tinha nada a ver com drogas, que ele não tinha nada a ver com fabricação de drogas. Ele fala que ele era só um entregador, ele só estava entregando o produto, que ele não tinha nada a ver, que ele não sabia quem era o traficante, não sabia de nada. Ela perguntou onde é que era o ponto de entrega para ele deixar aqueles remédios. Ele fala que o lugar onde ele tinha que deixar os remédios era no ônibus, que alguém ia pegar os remédios ali no ônibus. Então eles começaram a pesquisar sobre todos os assaltos que tinham a ver ali com os medicamentos, que poderia ter a ver com o mesmo tipo de medicamento que estava sendo roubado para fabricar drogas. Eles conseguiram ali chegar num traficante que tinha sido liberto há 4 meses, quando os assaltos começaram, e o Jared e a Micaela ficaram ali de tocaia, só esperando o momento da entrega desses
remédios que o menino tinha roubado, para eles poderem pegar o traficante e quem estava entregando esses remédios. Quando essa pessoa chegou, eles perceberam que era o motorista do ônibus que o menino tinha entrado. Então eles já resolveram invadir logo ali para eles poderem descobrir o que estava acontecendo e para poder acabar com aquele esquema de droga ali. Eles conseguiram prender eles, só que teve uma coisa que foi muito importante, que teve um duplo sentido ali, mas eu acho que tem a ver com os chamados, que quando a Micaela estava prendendo ali o traficante, ele ameaçou ela, ele falou que alguma coisa muito ruim ia acontecer com ela. Só que assim, na hora que ela estava prendendo ele, ela teve de novo aquele chamado de que ela deveria deixar ele ir. Então, ficou aquela dúvida, porque nesse momento a Micaela, ela se negou a seguir o chamado, ela prendeu o traficante, mesmo o chamado mandando ela não fazer isso. Senti que aquela ameaça ali do traficante para Micaela não tinha muito a ver com o traficante ameaçando a policial, e sim um cara que sabia muito bem o que estava acontecendo, um cara que sabia sobre os chamados, um cara que sabia que a Micaela estava indo contra os chamados e um cara que estava ameaçando ela por ela não estar seguindo os chamados. Eu senti muito isso nesse momento ali em que a Micaela tá algemando o traficante. Mas eu não sei se ele tem alguma coisa a ver com os chamados, mas eu senti muito isso, eu senti que ele tinha alguma coisa a ver com os chamados. Mas no primeiro momento não dá pra gente saber nada. A única conexão que teve com essa história da Micaela nesse episódio foi que lá no finalzinho do episódio o Cal voltou a ver aquelas sombras e quando focou ali nas sombras, já cortou a cena pro traficante, o motorista e mais um cara ali que estava trabalhando com eles ali no laboratório de drogas, focando como se as sombras fossem as sombras deles. Só que assim, gente, eu fico muito na dúvida porque o Cal não viu essas sombras só no episódio passado. Ele tá vendo essa sombra desde a primeira temporada, quando ele tava fazendo ali o desenho da família dele. Então, assim, eu acho que não é um chamado aleatório, uma coisa que vai se resolver em um episódio só. Eu acho que tem alguma coisa maior em volta disso, porque o Cal não ia estar vendo essas sombras há mais de um ano para não ser nada, para ser uma coisa resolvida em um episódio só. Então eu acredito realmente ou vai ficar para a terceira temporada, o que tem a ver esses três traficantes com as sombras que o Cal tá vendo, ou vai ser alguma chave ali para poder salvar a vida do Zack, não sei. A gente teve a história do Ben e do Zack, que no decorrer do episódio foi uma história que acabou se conectando. O Zack, esse episódio eu senti que foi muito um episódio de despedida para ele, porque ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que o tempo dele tá correndo e ele não recorreu ali à cura da Sanji. Nesse episódio a gente percebeu que o Ben já teve lá conversa com ela, já explicou para ela que ela não pode usar aquela cura, aquele soro que ela estava criando, mas ela insiste, ela tá sendo muito teimosa. Enquanto isso, ela tá tratando das queimaduras do Zack ali da maneira que ela pode, porque a gente sabe que isso não vai parar, que não existe tratamento para cuidar das queimaduras dele, mas ela tá fazendo o possível, ela tá fazendo tudo que ela pode ali para melhorar a situação dele, mas até então o Zack ele está internado ali no hospital tentando tratar as queimaduras dele. Falando da história do Ben nesse episódio, que a gente daqui a pouquinho a gente vai conectar as duas histórias. O Ben ele tá colocando em dúvida o quanto os chamados podem ajudar ou não as pessoas. Enquanto isso, a gente vê os pedacinhos dos chamados conectando. A gente tem ali a cantiga de Niná, que a Grace tá cantando pra bebê. A gente tem o TJ vendo aquele pássaro ali. E a gente tem o Ben vendo ali o trem e ficando com aquela sensação de morte.
Eu já imaginava que não seria a morte dele, porque depois de tudo que a gente viu, é lógico que os passageiros não vão morrer antes do tempo, mas quando ele viu o trem, ele ficou com uma sensação de morte. E quando ele soube que o TJ também teve um chamado, eles começaram a conectar, a tentar ver o que, que o pássaro, o que, que a Fênix tinha a ver com o trem, e eles descobriram uma estação de trem que tinha um mosaico de um pássaro, de uma fênix. Então eles foram até essa estação de trem e lá eles encontraram um senhor ali que o TJ até ajudou. Ele tinha deixado uma caixa de fósforo cair no chão. O TJ ajudou ele ali. Quando eles entraram ali na estação de trem, eles viram um aviso de que as pessoas deveriam se manter afastadas da plataforma. E esse senhor, ele resolve se jogar ali na direção do trem. Ele estava tentando se matar. Só que o TJ e o Ben, eles viram e eles conseguiram salvar esse senhor. Quando eles chegaram ali no hospital, eles estavam tentando entender o que, que tinha a ver ali o chamado que eles estavam tendo com aquele senhor, porque o Ben tinha certeza de que aquele homem não era um passageiro. Então eles resolveram mexer ali nas coisas dele e tentar fazer alguma conexão, tentar descobrir quem era ele. Quando o Ben abriu a caixa de fósforo, ele viu que era uma caixinha de música, e quando ele colocou para tocar, ele viu que era a mesma música que a Grace estava cantando para bebê. Só que era só a melodia que tinha ali na caixinha. Então ele precisava saber a música, a letra da música. Então ele foi atrás da Grace, que estava ali no mesmo hospital visitando o Zack com o Cal. E ele foi perguntar para ela como é que era a letra da música que ela estava cantando para bebê. E ela começou a cantar essa música. O Zack reconheceu essa música. A partir de agora, os chamados se conectaram. O chamado do Ben com a história do Zack. Porque o Zack reconheceu a música como sendo a música que o pai dele cantava para ele e para a irmã dele. Então o Ben, ele percebeu que aquele senhor que estava tentando se matar era o pai do Zack e que aquilo ali era um momento de reencontro para os dois. O chamado estava tentando fazer os dois se reencontrarem, fazerem as pazes. O Zack até que relutou um pouco, ele não queria saber muito do pai dele, mas o Ben conseguiu convencer ele ali, eles fizeram as pazes. Só que com isso o Zack ele meio que mudou de ideia, porque ele tava querendo se tratar. Só que conforme as coisas foram acontecendo, ele mudou de ideia, porque ele viu que ele ia acabar morrendo ali no hospital sem conseguir se tratar e sem conseguir viver. Então ele meio que abriu mão ali do tratamento dele para poder morrer da maneira que ele quer, sem estar em um hospital todo ferrado em cima de uma cama. Então ele desistiu desse tratamento ali mesmo com a Micaela, pedindo para ele não desistir. No final do episódio, ele resolve pedir a Micaela em casamento. Então o próximo episódio vai ser o casamento desses dois, que com certeza vai ser a coisa mais linda do mundo. Porque eu tô esperando por um momento desses faz tempo, desde o começo da temporada. Eu não via a hora desses dois se casarem, ficarem juntos. Vai ser o momento mais perfeito dessa temporada. Eu acho que isso vai ser um momento muito lindo, porque a gente já viu ali na promo que esse casamento ele vai acontecer faltando 2 dias para Zack morrer. Então assim vai ser muito emocionante, mas vai ser muito tenso. Vai ser um episódio assim que eu já tô me preparando pra ficar tensa, pra ficar emocionada. Vamos esperar para ver o próximo episódio. Uma coisa que é muito importante falar desse episódio, juntando tudo que a gente já viu sobre o que a Micaela fez, dela não seguir o chamado, do Ben seguir o chamado ali e conseguir encontrar o pai do Zack. Porque assim, me dá muita sensação de que o Adriano realmente está certo, de que os chamados realmente é uma coisa ruim. No episódio a gente teve uma coisa muito ruim, que foi o traficante ali que ameaçou a Micaela.
em que a gente não sabe o que ele significa na história. E a gente teve a história do pai do Zack, que se a gente for parar pra pensar, foi uma coisa boa, que talvez tenha mascarado uma coisa ruim, que é a situação com o traficante. Então, quem sabe isso seja uma coisa real. Talvez os chamados esteja só enganando as pessoas, esteja ali iludindo elas de que é uma coisa muito boa, de que são milagres, mas que existe uma coisa ruim em todo chamado. Então eu senti muito isso nesse episódio, que o que aconteceu ali na história do Zack, dele reencontrar o pai dele, deles fazerem as pazes, foi muito uma distração para uma coisa muito ruim que estava acontecendo ali. Então vamos esperar para ver, pra gente entender direitinho o que aconteceu. Tem ali também a Sanvi, que a gente não sabe o que aconteceu com ela. Quem impediu ela ali de chegar nas pesquisas dela, de chegar ali nas pesquisas dela. Então eu imagino que esse alguém seja Major, porque ela tá sumida desde o dia que ela roubou as pesquisas dela e colocar ela ali pra fora do hospital. Eu imagino que seja só ela que tem esse tipo de poder. Mas vamos esperar pra ver também o que vai acontecer com a Sandy. Mas assim, uma coisa que me deixou bastante intrigada nesse episódio é que, assim, tudo bem que o Zack tá pra morrer mesmo, é uma coisa óbvia, o tempo dele tá contado, mas esse episódio bateu muito em cima disso, falando que ele vai morrer, que não vai dar tempo de salvar ele, que não tem o que fazer. Se falam muito de encerramento nesse episódio. Então, assim, eu tô começando a desconfiar que no final das contas eles vão dar um jeito de salvar ele. Eu só não sei a que custo eles vão conseguir salvar o Zack, mas eu acredito que por ter se falado tanto da morte dele, ele vai sobreviver, eu só não sei como. Na verdade, dava a sensação assim de que eles já estavam contando com o Zack como morto, inclusive ele mesmo. Então eu acredito que eles não entregariam a história assim, faltando 2 episódios. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, como que eles vão salvar a vida do Zack, o que aconteceu ali com a Sandy, o que vocês acham que vai acontecer. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho do episódio 11 da segunda temporada de Manifest. Para quem não for inscrito é só se inscrever, deixar o seu like aqui no vídeo e não esquece de compartilhar nas redes sociais de vocês para ajudar que o canal cresça cada vez mais. É isso, gente. Até o próximo vídeo de Manifest. Tchau!